realmente que Deus nos ama? Amém. Amém? Quantos aqui acreditam que tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável? Amém. Quantos aqui acreditam que quando Deus se ira é para Ele demonstrar o amor que Ele tem a nós? Amém. Amém? Amém. Como eu vou falar de graça, sobre a graça, o versículo que eu separei para a gente começar é Efésios 2, 8 e 9. Você pode abrir a sua Bíblia. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Deus, em nome de Jesus, nós lemos a sua palavra e nós só queremos te pedir que o Senhor continue a falar, continue a nos instruir e continue a demonstrar amor através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graça é Deus nos dá aquilo que a gente não merece. Um dos maiores benefícios, se não o maior benefício que Deus nos deu, foi a própria salvação. Deu a vida para que nós fôssemos reconciliados com Ele. Até aí está tudo bonito, né? Tudo certo? Beleza. Como nós conseguimos a salvação? Aqui o versículo diz que não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, depende de mim, depende de você a salvação? Não. No quesito salvação, nós não somos protagonistas. Quem é o protagonista para que nós pudéssemos ser salvos é o próprio Deus, é o próprio Jesus que morreu por nós. Amém? Até aí o conceito de graça, tudo tranquilo, motivacional, tudo bonito. Mas eu quero ler um versículo com vocês, deixa eu ver se eu leio. Salmos 7, versículo 11. Se você não quiser abrir, tudo bem, se você quiser anotar também, tudo bem. É um versículo muito bonito que diz: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Vou repetir. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Uau, não sei o que falar. Quem escreveu esse salmo foi Asaf. Está escrito: Deus é um Deus que se ira todos os dias. Facilmente a gente se apega àquela imagem do Deus amoroso com unhas e dentes. Mas quando se trata da ira de Deus, a gente se esquiva, porque nós, entre aspas, não a merecemos. Muito se fala sobre a justiça de Deus, sobre o fogo de Deus, sobre a ira de Deus, porém, sempre tem um porém. Dizem que Deus é amor. As pessoas utilizam o amor de Deus para cometerem as maiores atrocidades. As pessoas estão matando as outras em nome de Deus. As pessoas estão terminando relacionamentos em nome de Deus. Pessoas estão ferindo as outras em nome de Deus. Você já se perguntou o que causa a ira de Deus? Quem já fez essa pergunta? Sinceramente, não é questão de prova, só para saber. Levanta a mão. Não? Eu achei que de verdade que alguém fosse levantar a mão. Eu me fiz essa pergunta enquanto estava preparando essa palavra, que não era isso que eu ia falar hoje, eu queria falar sobre relacionamento, uma coisa mais bonita, mas Deus me incomodou muito para que eu falasse sobre isso. Salmo 78, eu vou falar 3 versículos, aí vocês preparem, por favor. Salmo 78, 24 a 32, uma pessoa escolhe, o outro, Romanos 2, 5, e o outro, Colossenses 3, 5 e 6. Repetindo, Salmos 78, os versículos 24 a 32. Amém. Amém. Romanos 2, 5. Alguém? Já? Abram aí. Colossenses 3, 5 e 6. Quem abriu o Salmo pode ler, por favor? Amém. Que fizesse chover sobre ele o maná para comer, e lhe tivesse dado do trigo do céu. 25. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância. 26. Fez soprar o vento do oriente dos céus e trouxe o Saul com a sua força.
27. Choveu sobre eles carne como pó, de ave de asa, como a areia do mar. 28. E os fez cair no meio do seu arraial, ao redor das suas habitações. 29. Então comeram e se fartaram. Dei, colhei, satisfeito desejo. 30. Não refrearam o seu apetite, ainda lhe estava comida na boca. 31. Quando a ira de Deus desceu sobre ele e matou o mais forte dele, feriu os escolhidos de Israel. 32. Com tudo isso ainda, pecaram e não deram fé às suas maravilhas. Resumindo, por que os israelitas causaram a ira de Deus? Deus estava alimentando, cuidando, fazendo milagres. Eles foram gananciosos, eles queriam mais. Eles queriam mais. A Bíblia diz que eles estavam fartos, que eles tinham o maná, que eles tinham a carne, e eles queriam mais. A ganância é algo que provoca a ira de Deus. Outra coisa que fez a ira de Deus ser despertada, eles não creram e não confiaram que Deus agiria em favor deles. A descrença é algo que causa a ira de Deus. Alguém abriu Romanos? Não, tudo bem. Depois vocês leem em casa, a gente ganha tempo. A dureza do coração e a rejeição a Deus provocam a ira de Deus. Pessoas que são obstinadas simplesmente por fazer as coisas que elas acham certo e não mudam de opinião. Creem no seu próprio braço, na sua própria força e ignoram os preceitos de Deus. E isso causa a ira de Deus. Colossenses 3, 5 e 6 fala sobre imoralidade sexual, sobre impureza, desejos maus e repete ganância. Só que o escritor de Colossenses Paulo diz o seguinte, que ganância é igual a idolatria. Está escrito. Uma coisa é você buscar uma vida melhor. Uma coisa é você querer algo mais para desfrutar com certo conforto, de certa qualidade de vida. Outra coisa é você colocar a ganância de ter sempre mais. Nunca está bom para você. Está sempre procurando e buscando, querendo mais. Isso é idolatria. Porque você coloca a conquista de coisas no lugar de Deus. E tudo que ocupa o lugar de Deus é idolatria. E desperta a ira de Deus. Quantos estão entendendo? Amém. Deus, Ele está irado com o mal. Não é comigo e não é com você, é com o mal. Tanto que nós somos reconciliados em Cristo. Quando deixamos para trás o que fazíamos, o velho homem, a Bíblia diz em Isaías que Deus lança para trás das suas costas os nossos pecados. Então Deus está irado com o mal. Ele não é cego, ele nem é incapaz de ver o mal que você e eu praticamos. E quem disser, sinto muito, quem disser que não pratica o mal é mentiroso. Porque de um jeito ou de outro, nós pecamos. Todos nós pecamos. Tem gente que diz que Deus nos ama tanto que Ele é incapaz de se irar com a gente. Eu quero ler alguns versículos aqui. Anotem, gravem, façam o que vocês quiserem. Eu não vou ler os versículos para a gente ganhar tempo. Vou dar as referências e dizer algo sobre eles. Vamos lá. Por quais motivos um Deus tão amoroso se ira com o mal? Jó 34:10. A essência do versículo diz que é impossível que Deus faça o mal. Salmos 18:30. Deus é perfeito. Salmos 33, 4 e 5. Deus ama o que é certo e justo. Ezequiel 39, 7. Deus não quer seu nome desonrado. Mateus 5,48. Deus quer que sejamos como Ele. Amém. E 1 João 1,5. Não há trevas em Deus.
Amém? Vocês estão entendendo? Vamos continuar. Posso continuar? Vamos esclarecer uma coisa. A ira de Deus é diferente da ira dos homens. Não vamos confundir. Muito pelo contrário, vamos esclarecer agora. A ira tipicamente humana, ela é automática. Ela é uma reação extremamente carregada de emoções do nosso temperamento. E ela é propensa a ações violentas e destruidoras. Ela acontece quando as pessoas, quando as coisas não acontecem conforme a gente planejou, acontece quando as coisas não dão certo, quando somos ignorados, negligenciados e enganados. Esses são os motivos que a ira humana acontece. Mas Deus não se ira quando as coisas não acontecem do jeito que Ele planejou. Porque tudo o que acontece está debaixo dos panos e das mãos de Deus. Não existe nada que aconteça que Ele já não saiba. Então a ira de Deus não acontece quando as coisas acontecem diferente do que Ele planejou. Na verdade, Deus se irrita porque a desobediência sempre resulta em autodestruição. Vou repetir. Deus se ira porque a desobediência sempre resulta em autodestruição. Aí você imagina um pai sentar para ver o filho se destruir. Você acha que Deus ri quando nós traímos alguém? Você acha que Deus se emociona quando acontece o adultério? Você acha que Deus fica muito feliz quando o filho mata o outro? Você acha que Deus para assim? Humanos, sempre humanos. Vou chamar o Thanos para derrubar a metade. Você acha que Deus faz isso? Que tipo de pai seria Deus se ele visse um filho se destruindo e não fizesse absolutamente nada? Deus, ele fica irado com o mal, porque o mal destrói os seus próprios filhos. Uma vez que Deus é Deus, ele não pode olhar com indiferença a sua própria criação se destruir. Você entende isso? Uma vez que Deus é Deus, ele não olha com indiferença para nós, quando nós agimos com desobediência e nos destruímos. Ele nos corrige. A própria Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele... O pecado, ele nos afasta de Deus. Eu tenho uma notícia para você, que provavelmente você já saiba, mas vale a pena lembrar. Nós não somos fortes o suficiente para remover o pecado. E nem somos bons o suficiente para acabar. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. De todas as diferenças que nós podemos ter uns com os outros, de todas as coisas que nós discordamos, há uma coisa que é comum para nós. Todos nós temos. Isso coloca em estado de igualdade diante de Deus. Você não é melhor que eu não sou melhor que você, eu não sou melhor que ninguém do lado de fora. O pecado é uma tentativa de encontrar vida longe de Deus. O pecado é uma tentativa frustrada de encontrar vida longe de Deus. Em Romanos, Paulo descreve 3 tipos de pessoas que eu quero compartilhar agora com vocês. Os 3 primeiros capítulos de Romanos. Romanos fala muito sobre graça, mas os 3 primeiros capítulos de Romanos, ele é um soco na cara, porque fala muito sobre a ira de Deus, sobre a justiça de Deus, e Paulo dá umas cacetadas na nossa cabeça. Anotem os versículos, Romanos 1, 21 a 25. Já está aberto para o boleto. A minha versão é um pouco diferente da de vocês, mas tudo bem. Se analisarem com cuidado o que Deus criou, serão capazes de ver o que os olhos deles não enxergam. O poder eterno, por exemplo, e o mistério do ser divino. Portanto, ninguém tem desculpa. Vejam o que aconteceu.
A humanidade conhecia Deus perfeitamente, mas deixou de tratá-lo como Deus, recusando-se a adorá-lo, e foi reduzida a um tão terrível estado de insensatez e confusão que a vida humana perdeu o sentido. Eles fingem saber tudo, mas são ignorantes sobre a vida. Esse primeiro tipo de pessoas são os hedonistas. Quantos sabem o que é hedonismo? Vou explicar, fácil, vocês nunca mais vão esquecer. São pessoas que buscam a autossatisfação, o prazer a qualquer custo. Aqui, em outra versão, diz que o povo rejeitou a Deus e se entregou às concupiscências da carne. Ou seja, faziam de tudo para terem o seu próprio prazer. O problema, quando você escolhe viver uma busca louca, incessante por prazer, é que você não tem lugar para Deus na sua vida. Essas pessoas, elas dizem algo do tipo: ninguém se importa, o problema é meu. Pode até ser alguma coisa mal, mas o que você tem a ver com isso? É a minha vida, eu faço o que eu quiser. Conhece pessoas assim? Não respondo. Eu respondo para vocês mesmos. Esse aqui, que é o segundo tipo, Romanos 2:1-6, eu vou abrir meu coração para vocês. Eu me encontrei nesse. Não atualmente, graças a Deus, isso foi mudado. Mas eu já me encontrei em alguns momentos. Isso aí talvez aconteça. Eu não quero que você se encaixe em nenhum desses perfis, mas é possível que você se encaixe em algum ou em todos. Todos nós. Acontece isso em algum momento. Romanos 2:1-6 diz o seguinte: a humanidade caiu num abismo cada vez mais fundo. Mas se você pensa que está em nível mais elevado de onde pode apontar o dedo para os outros, esquece. Cada vez que você critica alguém, você está se condenando. Você é tão errado quanto quem você critica. Está escrito. Criticar os outros é uma forma bem conhecida de ignorar os próprios crimes e erros. Está escrito. Mas Deus não é enganado tão facilmente. Ele vê através da cortina de fumaça e o responsabiliza pelo que você faz. Esses são julgamentalistas. Eles veem a si mesmos como bons, se comparando com pessoas, entre aspas, piores. Ele alimenta a bondade dele baseado na falha dos outros. O que eu fiz é errado, mas o fulano fez coisa pior que eu. Então eu não sou tão mal assim. Normalmente esse carinha ou essa menininha é o monitor da turma. Ele chega e fala assim: vem cá, varreu a igreja? Limpou? Tem papel higiênico no banheiro? Já fez tudo? Aí se você vai ver na casa dele, ele não tira o próprio lixo da casa, não arruma o tapete, está com a louça uma bagunça. Ele aponta os seus erros, mas ele mesmo está com a vida completamente bagunçada. Aquilo que você critica nos outros, você está se condenando. Está escrito. Jesus nos lembra isso em Mateus 7, lembra? Não julgueis para que não sejam julgados. Hipócrita, antes de falar do cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está nos seus olhos. Isso é demonstração de amor. Porque Deus quer que nós sejamos imitadores de Cristo. Nós somos imitadores de Cristo quando nós acusamos o cisco do olho e estamos com uma trave no nosso? Não. Nós somos imitadores de Cristo quando julgamos e condenamos o nosso irmão, quando nós mesmos não fazemos aquilo que estamos condenando no outro? Não. Posso continuar? Acho que não, né? Então vou parar por aqui. Não é uma mensagem bonitinha de escutar. Eu sei que não é. Quando eu estava escrevendo isso, eu me percebi aqui. Muitas vezes. E por isso mesmo que eu estou falando. Porque de que adianta a gente falar coisas muito bonitas e vocês saem daqui chorando, felizes. Não que isso aconteça aqui. Mas a gente fala aqui e você sai dali para fora, a sua vida continua a mesma. Nós temos a oportunidade hoje aqui de sairmos melhores.
Vocês ouviram, quem estava aqui no culto jovem, ouviu a palavra tremenda do pastor Márcio, o momento de adoração que nós tivemos no final do culto. Agora o momento de louvor foi intenso. Nós sentimos, nós vemos, nós ouvimos sobre o amor de Deus. E justamente por sermos amados, Deus nos trata. É para que eu e você saímos daqui melhores, ainda melhores, dia após dia, e que amanhã sejamos melhores que hoje, e que depois sejamos melhores, e depois melhores, e depois melhores, a cada dia, até que alcancemos a estatura de varão perfeito. Amém? O terceiro tipo são os legalistas. Esses são os mais legais. Ou não? Romanos 2, 17 a 24. Você pode anotar aí. Esses caras aqui, eles são legalistas. Eles tentam alcançar a graça e o favor de Deus fazendo coisas, servindo. Eles trabalham muito na obra, trabalham muito. Eles cumprem os mandamentos. Eles vêm toda a reunião de oração, pastor. Está aqui, ó, firme e forte. Tudo que tem de trabalho para fazer, ele faz. Inclusive, ele reconhece o próprio pecado e tenta dar o jeito dele de não cometer mais. Esse tipo de pessoa é bom para a gente ter como exemplo, não é? Não! Sabe por quê? Porque nós jamais alcançaremos a salvação baseado em nosso próprio esforço. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. É impossível que você não sirva quando você é alcançado por Deus. Mas não pense que você vai servir para ser alcançado, que isso não funciona. Não é para que ninguém se glorie, então não é pelas obras. Se você foi atingido pela graça, se você é envolvido pela graça, é impossível que você não sirva. Mas não adianta você servir buscando a graça, que isso não vai acontecer. Porque não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Esses três tipos de pessoas, o hedonista, o julgamentalista e o legalista, eles falharam. Eles têm uma coisa em comum, porque os três estão longe de Deus. E se você ver os textos em casa depois, nenhum deles pedem ajuda a Deus. Todos eles falham. O primeiro vive para satisfazer suas próprias paixões. O segundo monitora o seu próximo. E o terceiro mede seus próprios feitos, seus próprios méritos. Aí o primeiro, o hedonista, ele busca a autossatisfação. O julgamentalista busca a autojustificação. E o legalista busca a autossalvação. A palavra que opera aqui, em todos os casos, é auto. Ou seja, eles só olham para eles. São egoístas. Buscam somente o que lhes apraz, só o que é conveniente para eles. Vocês estão entendendo o quanto isso é sério? Sim ou não? Amém. Paulo, ele usa a palavra impiedade para se referir a essas pessoas. Impiedade vem de ímpio. Impiedade significa uma vida sem Deus. A impiedade te coloca Deus, desconsidera a presença de Deus na sua vida. Eu estava conversando com a Raquel, falei assim, Raquel, eu considero que o desdém de Jesus, o desdém de Deus, é menos pior do que a impiedade. Porque o desdém, você fala assim, eu vou e Deus me livre, Deus que me livre, Deus me ajude lá na frente. Eu faço, é meio irreverente, mas você ainda acredita. A impiedade não. A impiedade desconsidera a presença de Deus na sua vida, na jornada. Tem um pastor que ele contou uma história de um homem que escolheu adotar uma adolescente problemática. Ela era desonesta, ela era desobediente, destrutiva. Um certo dia, ela, voltando da escola para casa, ela chegou mais cedo e roubou a própria casa, pegou o dinheiro que tinha dentro da casa, coisas de valor, e foi embora e vendeu. O cara, esse rapaz que adotou essa adolescente, falou para os amigos o que tinha acontecido. Aí eles falaram assim para ele, cara, deixa ela para lá, ela nem é sua filha,
Aí ele simplesmente respondeu assim: mas eu disse a ela que ela era minha filha. É assim que Deus faz comigo e com você. Romanos 5 diz que Deus enviou Jesus para morrer por nós, quando nós não podíamos fazer nada por nós, quando nós éramos pecadores, quanto mais agora nós somos justificados. Deus não nos ama quando estamos fortes. Deus não nos ama quando estamos amáveis. Deus não nos ama quando nós temos atitudes lindas e inspiradoras. Deus nos amou quando éramos fracos. Deus nos amou quando nós não tínhamos nada a oferecer. E Deus nos amou porque Ele escolheu e ponto. Você tem noção do que isso significa? E ainda tem gente que rejeita a graça. Ainda tem gente que rejeita esse dom do Espírito, esse dom de Jesus. Por que vocês acham que as pessoas simplesmente rejeitam esse dom gratuito de Deus? Algumas pessoas podem ficar constrangidas. Por quê? Porque aceitar o perdão é admitir o pecado. Vocês entendem? Eu aceitar o perdão de Jesus é admitir que eu pequei. Algumas pessoas simplesmente acham isso tudo muito bom para ser verdade. Tipo, de repente é uma pegadinha, vai ter uma câmera saindo aí escondida e tem umas letras pequenas na Bíblia que ninguém está vendo. Eu tenho gente que fala assim: cara, isso é muito bonito, mas Deus veio à Terra, morreu por pecadores. Isso é muito bom para ser verdade. E ainda tem um grupo de pessoas que pensam: quem precisa de perdão se é tão bom quanto eu? Não usam essas palavras, mas dizem: eu ajudo instituições de caridade, eu faço doações, eu sirvo pessoas, eu faço, eu aconteço, eu faço. Ele está querendo dizer isso aqui: pô, eu não recebi Jesus, não aceitei Jesus na minha vida, mas eu ajudo as pessoas. Eu não preciso desse perdão se eu sou uma pessoa boa. Quando já ouviram pessoas falar algo do tipo? Entram na categoria de devemos. Quantos vocês estão entendendo? Quantos creem que a palavra é para gerar vida? Romanos 6, 2. Diz o seguinte. Como eu disse, eu repeti, a minha versão é diferente. Depois eu vou ler a versão mais comum. 6,2 diz o seguinte: se já deixamos o país onde o pecado é soberano, como poderemos ainda viver na velha casa que tínhamos lá? Ou vocês não perceberam que abandonamos tudo para sempre? A versão mais popular diz o seguinte: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se nós fomos justificados em Cristo, como não viver uma vida justa? Se nós fomos amados quando ainda éramos pecadores e inimigos da cruz, como não amar aqueles que nos irritam, aqueles que nos perturbam, ou até mesmo aqueles que nos odeiam? É impossível que nós tenhamos sido alcançados pela graça e não vivamos uma vida de misericórdia. É impossível que nós vivamos uma vida sendo alcançados pela graça e não tenhamos uma vida de misericórdia. A gente jamais faria isso, não é mesmo? Ou faria? Talvez a gente não peque de propósito para experimentar a graça.
Mas quantas vezes a gente pecou sabendo que ia confessar depois e poderia alcançar o perdão de Deus? Eu me sinto sozinho aqui, vocês não dão uma Bíblia. Prometo que na próxima vai ser mais motivacional que essa. Algumas pessoas, elas distorcem a graça para atender ao próprio egoísmo. Porque às vezes é muito mais fácil você pedir perdão do que permissão. São frases usadas por essas pessoas. Tem gente que diz assim: ainda bem que a graça está disponível, e quando eu precisar eu vou usar. E ainda tem gente que diz: se Deus vai me perdoar amanhã, por que eu não posso fazer tudo o que eu quero hoje? Uma vez conversando com um amigo, falando sobre uma conduta má aqui na terra, ele disse assim: eu não fico olhando para os meus erros, eu olho para a graça de Jesus e está tudo certo. Eu falei assim: que legal, então você continua traindo sua esposa, porque você não olha para os seus erros, olha para a graça perdoadora de Jesus. É para isso que a graça é estabelecida? Para que a gente peque? Muito pelo contrário. Tito 2, 11 e 12. Tito é um livro da Bíblia, para quem não sabe. Tito, anotem esse versículo, que é um dos versículos mais lindos sobre a graça que eu já vi comigo. Tito 2, 11 e 12. Diz o seguinte: a graça nos ensina a não vivermos contra Deus, nem fazermos as coisas malignas que o mundo quer que façamos. Em vez disso, esta graça nos ensina a viver agora de maneira sábia e justa, de uma maneira que mostre que servimos a Deus. Olha comigo isso. A graça, ela nos liberta do egoísmo. Então, para que a gente voltar para as cadeias do pecado? Vamos pensar da seguinte forma: o pecado nos coloca na prisão da culpa, atrás das grades da vergonha, do engano e do medo. Então Jesus vem e paga o preço e cumpre a sua sentença. Você é livre. E por que você insiste em voltar para as cadeias da desgraça do pecado? Cristo morreu, e quando nós entregamos a vida a Ele, o velho homem também morre. Isso quer dizer que quando nós recebemos Jesus, o pecado perde o direito sobre a minha e sobre a sua vida. O pecado não tem mais direito sobre nós. Se nós pecamos hoje, é por escolha. Elton, mas não é assim. Quando eu vi, eu tinha pecado. Sinto muito, escolha. O pecado ele não acontece no momento que você trai alguém, que você abandona alguém, que você mente para alguém. O pecado começa lá no tempo, quando você firma uma aliança com alguém, baseado somente no que você está sentindo, e esquece os princípios de Jesus, esquece os princípios profundos de Deus. Aí que começa. Aí quando a pessoa começa a te tratar diferentezinho, o teu sentimento vai mudandozinho. Ai meu Deus, ela não é mais igual, ele não é mais igual. Aí vem aquela pessoa bonita, que trata como a outra tratava no começo. Aí, olha Deus dando escape. O escape para a cadeia, só o Satanás. É aí que começou o pecado. Não é quando você decidiu trair, não. Escolha sua. Meu casamento terminou. Escolha sua, porque você não investiu tempo suficiente em construir um relacionamento saudável, um relacionamento equilibrado e um relacionamento em Deus. Escolha sua. Eu estou acima do peso. Escolha sua. Eu estou quase morrendo com obesidade mórbida. Escolha sua, porque você não investiu tempo em se alimentar direito. Você não investiu tempo em fazer exercícios ou cuidar da sua saúde. Se eu erro hoje, é por escolha minha. Se você erra hoje, é por escolha sua. Agora eu fico me perguntando, o que tem de tão bonito em voltar para a cadeia do pecado? Você sente falta de quê? Da culpa?
Você sente falta das mentiras que as pessoas contavam para você, que você contava para as outras pessoas? Você está com saudade das pessoas te enganarem, te abandonarem? Eu não entendo. O que tem de tão bom no pecado que insistimos em voltar para lá? Quem aí tem saudade de vida que se sentia culpado, de uma vida de culpas? Quem tem saudade? Ninguém. Quem aí tem saudade das pessoas que abandonaram e continuam abandonando hoje, talvez? Quem tem saudade de momentos que você era um mentiroso, que você era um desonesto? Quantos sonham em voltar a uma vida de mentira, de pecado, de engano? Quantos têm esse sonho? Então, para que a gente faz isso dia após dia? Elton, não faço isso, não? Eu não falo das grandes coisas, não. Porque essas coisas são mais fáceis da gente perceber. São as pequenas decisões que a gente toma no nosso dia a dia. A gente volta para as cadeias da desonestidade, quando a gente não devolve um troco, quando a gente for numa fila, quando a gente paga para sair de uma pizza. A gente volta para as cadeias do engano, quando as pessoas perguntam onde você estava. Estava ali, na verdade estava lá. A gente volta para as cadeias da mentira toda vez que a gente se coloca presente na vida de alguém, quando alguém precisa, você não está lá. A boa notícia é que não importa a acusação, Jesus já está no céu. Não importa a acusação. No quesito salvação, nós não somos o artista principal. Mas uma atitude de arrependimento depende de você e de mim. Amém?